Muito bem-vindos a todos, uma boa tarde. Bom, alguns já me conhecem, eu sou a Andrea Sivert, eu faço parte da seção de Ciências Sociais, junto com a Marli, e vários colegas que estão aqui também conosco. Brevemente, eu quero contar para vocês que essa iniciativa da Roda Fraternal, ela surge dentro das muitas reflexões que nós fazemos no grupo da seção de Ciências Sociais sobre o momento atual que nós vivemos no Brasil. E a exemplo, né, das ciências naturais, quando a gente vai observar o fenômeno da natureza na natureza, então, nessa perspectiva da seção de ciências sociais, o convite é que a gente possa observar o fenômeno juntos, né, nessa proposta juntos, a partir da pergunta o que nós podemos fazer juntos, né, dentro desse panorama que a gente vive hoje, e pensando nesse convite de que podemos criar um espaço para uma autopercepção, para uma autocompreensão desses fenômenos sociais aos quais, né, nós fazemos parte, tanto como indivíduos, como também enquanto comunidades. Então, é isso que nos mobilizou, essa pergunta, e agradecemos imensamente o convite que vocês atenderam, estando aqui conosco. Eu passo, então, a palavra para Marli Pereira. Obrigada, Andréia. Boa tarde a todos, todas que estão aqui presentes. Nossa, estamos assim contentes, viu? A sala tem uma representação linda do norte ao sul do Brasil. Temos também colega de Santiago, do Chile, presente, que vai nos ajudar aqui com a leitura do verso em castelhano. Chamoy, boa tarde. Prazer estar aqui com o senhor. Eu vou só fazer uma introdução antes de passar a palavra para o senhor, tá bom? Marli, eu só queria lembrar, que eu acabei esquecendo, né, que é bem importante para nós a questão da contribuição com o trabalho do Chamoy. Então, eu vou pedir a gentileza do André para que ele coloque o Pix do Chamoy no chat para nós, e a gente encaminha para vocês também, depois para os nossos contatos, mas que a gente possa, então, contribuir, né, para esse trabalho que é tão importante, né, enfim, de compartilhar essa cultura conosco. Obrigada, Marli. Obrigada, você. Está aqui já o Pix. Já recebi, já até encaminhei para o Chamoy, mandaram o comprovante de Pix, agradeci. Então, para a gente começar esse encontro, eu estou vendo aqui a minha querida Cláudia. Oi, Cláudia. Então, para começarmos esse momento, eu vou pedir a gentileza, a atenção de vocês para 1 minuto de concentração, para imaginarmos essa roda fraternal, no centro dessa roda fraternal, imaginarmos uma fogueira. E no calor dessa fogueira, nós vamos imaginar alguém falando o nosso nome, o som do nosso nome. Que o calor dessa fogueira aqueça a voz daquela pessoa que você ouve chamando o seu nome. Alguém bem longe, falando o seu nome. Trazer essa imagem, esse calor, para juntos aqui, passarmos para o início desse trabalho com essa lembrança de aquecer nosso coração, suavizar com o calor dessa fogueira, suavizar o tom do som do nosso nome e trazer essa sonoridade, essa potência que existe em nossa memória sobre o som do nosso nome, trazer essa sonoridade para esse encontro que aqui estamos realizando. E com esse impulso, realizarmos projetos coletivos como esse que aqui começa. E é com essa ideia que nós queremos começar, com o som do nome de cada um, para impulsionar um projeto coletivo. Obrigada. Eu vou pedir para o Rogério, antes de chamar o Chamoy, o Rogério vai começar a ler o verso e depois passar para o Chamoy, e aí a gente vai dar sequência para quem vai continuar na leitura do verso, para nós
sensibilizarmos melhor esse nosso encontro. Nós vamos falar o verso para quem conhece. Temos que erradicar da alma. O Rogério começa, por favor, Rogério. Em alemão, né? Doch, em alemão. Wir müssen mit der Wurzel aus der Seele ausrotten, Furcht und Grauen von dem, was aus der Zukunft herandringt an den Menschen. Es gehört zu dem, was wir in dieser Zeit lernen müssen, aus reinem Vertrauen zum Leben, ohne Daseinssicherheit, aus dem Vertrauen in die immer gegenwärtigen Hilfe aus der geistigen Welt. Wahrhaftig anders geht es heute nicht, wenn der Mut nicht sinken soll. Nehmen wir unseren Willen gehörig in Zukunft und suchen wir die Erweckung von ihnen jeden Morgen und jeden Abend. Obrigada, Rogério. Se o Chamoy puder dar sequência da leitura em Guarani. Eu não estou ouvindo, vocês estão ouvindo? Não, ainda sem som, Chamoy, está fechado seu microfone. Acho que está fechado, Chamoy. E aí, tá ouvindo agora? Sim, obrigada. Ah, tá. Yande korma na miure kwatiru yande kwayo. Baretembo aguachu yande rume. Yande cuerpe, chondaro cuerpe. Aegua nyitema jajirovia yande ruetere. Ramo mera baretembo aguachu na miure kwatiru Yameva Rama, Jipuktuo, na minha tranquilo, e quai pame, eu pare. A eramo, a eu que mau nyande, bare te jare koala, joaide. A miramo che, aguijevete a me, yanderu etepe, comer ambarete, aguachu, yande cuerpe, pavepe, orewipe, paeguipendewipe, avete. Pablo, você pode dar sequência? Nós vamos ouvir em castelhano agora. Tenemos que erradicar del alma todo miedo y temor de lo que el futuro nos pueda traer. Tenemos que adquirir serenidad en todos los sentimientos y sensaciones con respecto al futuro. Tenemos que mirar hacia adelante con absoluta ecuanimidad, hacia todo lo que pueda venir. Y solo tenemos que pensar que todo lo que viene nos será dado por una dirección universal plena de sabiduría. Esto es parte de lo que tenemos que aprender en esta era. Saber vivir con absoluta confianza, sin ninguna seguridad en la existencia, confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. En verdad, nada tendrá valor si nos falta el coraje. Disciplinemos nuestra voluntad y busquemos el despertar interior todas las mañanas y todas las noches. Isabel? Obrigada. Isabel? Temos que erradicar da alma todo medo e terror do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e sensações a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo o que possa vir. E temos que pensar somente que tudo que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isto é parte do que temos de aprender nesta era, a saber, viver em pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade,
nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior, todas as manhãs e todas as noites. Obrigada, Isabel. Obrigada a todos pela leitura do verso. Antes de chamar o Chamói, eu agradeço muito todas as colaborações de vocês. Acho que nós conseguimos ter essa imagem do som, do tom de várias vozes. E com esse tom, com esse som, com essa sonoridade amorosa contida em nossos corações, eu convido o Chamói Caraí para nos trazer a sua fala. Chamói, boa tarde. Chamói, Boa Caraí. tarde. Boa tarde a todos, a todas. Muito obrigado pelo convite. Agradeço demais, né? Agradeço demais a todos que estão... Opa, saiu do ar. Agradeço demais a todos que estão presentes, né? E meu nome é Caraí Apuá, em Guarani. Eu sou líder espiritual aqui da aldeia Tecoá Itacupé, que fica no Jaraguá, São Paulo. E meu nome significa Deus do Trovão. Em português, meu nome é Pedro. Então, com essa imensa gratidão, né, que eu abro a minha fala, qual a importância, né, de nós viver bem, né, viver bem com o mundo, viver bem com a natureza, com o universo, com tudo, né? Porque da onde nós aprendemos esse é o sentimento de amor pela natureza, pelo mundo, né, pelo universo que Nhanderu criou, que Nhanderu deixou para nós. Não só para nós como povos indígenas, mas para todos seres humanos, né? Seja ela branco, negro, japonês, alemão, não importa a raça, né? Que Nhanderu deixou o mundo para todos, né? Para que a gente possamos aprender junto com elas, né? Porque ela nos ensina a cada dia, a cada amanhecer, ela traz um novo ensinamento e um novo aprendizado, onde nós aprendemos não apenas com olhar no universo, não apenas a gente olhar o mundo, não apenas olhar a natureza, né, mas sim sentir a presença deles dentro do nosso coração. É assim que nós amamos o mundo, amamos a natureza, né? Porque nós temos esse sentimento de sentir o espírito da natureza, né? É assim que nós aprendemos, né? E o nosso aprendizado, ela vem não só, né, de olhar, mas sim do sentir, né? Do sentir da espiritualidade. Porque o espírito, é o espírito invisível que você não pode enxergar, mas você pode sentir a presença desses espíritos dentro do coração. E quando a gente sentir esses espíritos no coração, é que a gente vai aprender de que quanto é importante, quanto ele traz um grande ensinamento para nós, né? Como cuidar, preservar, né? Porque sempre eu digo que tudo que nós temos, né, de Urupá, que é o mundo, que é o universo, que é a natureza, né, seja ela qual for, que ela é a criação de Nhanderu, todo ele tem esse de ensinar a gente, de fazer a gente sentir, né? Então, assim, nós
como povos indígenas, nós aprendemos. E aprendemos a viver esse momento que a gente sempre fala, único. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo para a gente poder aprender. Porque se a gente não ligar e não desprezar o universo como um objeto qualquer, seja ela natureza, né, a gente nunca vai aprender. A gente nunca vai aprender a valorizar e respeitar. Porque a natureza, o universo, tudo que foi criado antes do ser humano, nós consideramos como nosso irmão mais velho. Por quê? Porque a natureza foi criada primeiro. O universo foi criado primeiro. Depois nós. Então, o nosso irmão mais velho tem muito que ensinar para nós. Né? Ele ensina não com nosso olhar, ela ensina a partir do momento que a gente sente a presença desses espíritos dentro da gente. Porque enquanto a gente não tiver esse sentimento, a gente jamais vai aprender a cuidar, a amar, né, o universo. Porque tanto é que nós temos, né, esse lado de cuidar, principalmente da semente, da nossa plantação sagrada, da nossa semente sagrada, a preparação de plantio sagrado para nós. Quanto é importante a gente plantar, né, e levar ao nosso coração o espírito da semente, o espírito de Nyanderu, para que ele possa cuidar da semente, para que ele possa crescer, para que ele possa trazer os nossos alimentos. Porque muitas vezes o Diruá, que é não indígena, a gente percebe que o não indígena, ele divide muitas coisas. Ele divide tudo. E é uma coisa que não é dividida para nós, na nossa visão guarani. O universo e a terra, o meio ambiente, como o Diruá chama, né? Fala, né? Para nós não é dividido. Ela é conjunto. Ela é junto. Então, cada um, eles têm, eles compartilham para que a semente possa germinar, nascer, crescer e produzir. Cada um tem seu compartilhamento. A terra, ela compartilha para cobrir a semente. Aí lá vem a chuva ela compartilha para que a semente possa germinar. E a luz do sol, ela faz as plantas crescerem. E o vento, ela faz, né, as flores, né, florescer, né, ter o oxigênio, né, para a planta, para poder crescer. Então, tudo para nós é sagrado. Não tem uma criação de Nyanderu que para nós, no nosso olhar, a gente olha como se fosse objeto. A gente não olha assim, a gente olha como uma coisa sagrada, uma criação sagrada de Nyanderu, do Criador. Né? Então, é assim que nós aprendemos a respeitar e valorizar tudo que é criação de Nyanderu. Porque nada que tem no mundo, no universo, é a criação dos seres humanos. Nada foi criado por seres humanos. Nada foi criado por nós. Então, a gente está aqui, como povos indígenas, como povo originário,
estamos aqui, nós temos essa missão de cuidar da criação de Nyanderu, que ele deixou para nós. Né? Para nós todos, né? Se a gente tivesse esse sentimento, o mundo não estaria passando por um problema grave. Né? A gente não teria tantas doenças no mundo, né? Se a gente tivesse esse sentimento. Porque quando a gente cuida da natureza, do universo, de tudo que é criação de Nyanderu, que nos faz bem, a gente está cuidando da gente mesmo. A gente está cuidando de nós próprios. A gente está cuidando da gente, a gente está cuidando do próximo, a gente está cuidando dos nossos filhos e a gente está cuidando dos nossos netos, que são gerações que vão estar aqui. Quando a gente vai ser recolhido dessa passagem, porque a gente está aqui apenas de passagem, mas um dia a gente vai ser recolhido. Mas vai ficar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Para os nossos próximos que vão estar aqui. Então, esse olhar nosso, né? Cuidar para que outras novas gerações possam ter. Né? Se nós não tivermos esse sentimento de a gente cuidar da criação de Nyanderu, a gente não vai ter, o nosso neto não vai ter. Então, a nossa preocupação é isso. A nossa preocupação é cuidar para todo mundo. Então, essa luta hoje no Brasil, dos povos originários do Brasil, não é apenas para nós, é para o mundo. É para vocês que estão aí na cidade também. É para nós todos. Né? Muitas vezes, pessoas acham que os povos indígenas, eles querem tomar terra. Eles querem dominar o mundo. Não, não é isso. A gente tem a preocupação de cuidar para todos nós. Para que o mundo tenha mais saúde. Para que o mundo tenha mais amor. Para que o mundo tenha mais paz. É para isso que nós lutamos. Contra esses grandes empresários que querem tomar ou querem usar a terra, usar as matas, os animais, a água, como se fosse objeto. A gente não pode mais ter esse olhar. O Juruá tem que estar junto com os povos originários, com esse novo pensamento, com esse novo sentimento. Nós temos que parar de olhar o mundo como se fosse objeto, a Terra, porque a Terra é uma só. A Terra, para nós, na nossa visão Guarani, é uma só. Ela não tem divisão, como a gente estava falando. A gente não tem divisão, né? Então, ela é conjunto, como eu estava falando. Ela é conjunto, tudo junto. Então, é assim que nós vemos o universo. Semana agora, nós fizemos uma cerimônia de fechamento do Ano Novo Guarani. Porque dentro do nosso calendário, o nosso tempo é dividido em duas. Tem o tempo novo e o tempo velho. Então, dentro do nosso Nyanderecó, que é o modo de vida Guarani, não existe primavera Guarani e verão Guarani. Dentro do nosso calendário. Existe o tempo dividido em duas. Então, nós fizemos o fechamento do Ano Novo Guarani, que vai começar outro ciclo. Já está começando outro ciclo, que é o ciclo do tempo velho Guarani. O tempo novo, para nós, começa em agosto e termina em fevereiro, que já está terminando. Então, a gente sempre faz a cerimônia na abertura e no fechamento. Por quê? Porque a gente tem esse lado de acompanhar o ciclo do tempo, o ciclo da natureza e o ciclo da vida. E ela é um ciclo
que você tem, que você caminha do lado direito para esquerda para direita. A nossa vida é assim. Ela nunca vai ao contrário. Aqui é o contrário, mas aqui é o certo, para onde você caminha. Então, nós temos a nossa cerimônia, a nossa reza, né, de agradecimento a Nyanderu, porque nós passamos o ciclo Arapuaú, né, do ano passado, que começou em agosto, está fechando agora, e passamos, graças a Deus, muito bem. Apesar de muitas dificuldades, né, que veio a pandemia, essas doenças que afetou o mundo inteiro, mas nós, aqui na Tecoá, a gente passamos muito bem. A gente não sentiu essa pandemia. Por quê? Porque nós somos povos que acreditamos em Nyanderu. Então, a gente tem esse lado de cuidar mais da natureza, para que o mundo não venha sofrer outros tipos de doenças que estão previstas para vir, né? E vai acontecer outro ainda, e assim por diante. Então, a gente tem que estar preparado espiritualmente para a gente poder enfrentar quando esse dia chegar. Então, nosso líder espiritual, né, ele sempre revelou isso que ia acontecer. Então, para nós não é uma novidade, porque nós já sabíamos, porque o nosso líder espiritual mais velho já revelavam isso lá, tempos atrás, para nós, que tudo isso ia acontecer no mundo, né? Então, ele disse, sempre eles falavam que só os fortes vão continuar nesse caminho, no mundo, que vai passar, que vai superar, né? Então, hoje eu vejo que tudo que eles revelavam no passado, hoje eu acredito que é tudo verdade. Né? Então, é assim que é o nosso universo Guarani, a nossa cosmologia Guarani. Ela vem não só essa energia do universo, mas sim, também nós temos essa energia da nossa espiritualidade, a energia do nosso interior, que é o coração. O coração que nos fornece a energia para o nosso corpo físico poder continuar nesse caminho, né? E o coração, a parte que traz um grande ensinamento, porque o sentimento nosso está dentro da gente, né? Como eu estava dizendo, o nosso sentimento está dentro do nosso coração. Nós sentimos qualquer espírito, né, que ela contribui muito para nosso aprendizado, né? E assim que nós vivemos aqui na Tecoá, nós vivemos a paz, a harmonia, coletividade, tudo junto, sempre acreditando em Nyanderu, rezando junto, se fortalecendo junto com as crianças, junto com os jovens, junto com nossas pessoas mais velhas da Tecoá. Eles que trazem o grande ensinamento para nós. E tudo que a gente compartilha
a gente compartilha também aqui na aldeia com nossos jovens, para que eles possam continuar sempre nesse caminho, em busca de conhecimento e sabedoria. Porque dentro da nossa luta, nós agimos juntamente com nossa sabedoria e conhecimento, para que a gente possa conquistar o nosso objetivo, que é a luta em defesa do mundo, em defesa do universo e em defesa da natureza. E essa é a nossa luta. Eu sou líder espiritual. Eu fico muito feliz, agradeço demais a Nyanderu por ele poder ter me dado esse conhecimento, para eu poder trazer a Nyetenguá para todas as pessoas. A Nyetenguá é a verdade, né? Então, quando estou conversando com vocês, essa palavra que eu estou falando, ela vem de dentro de mim, ela vem de dentro do meu coração. Estou falando nesse momento aquilo que estou sentindo. E na minha fala, eu não leio, eu não decoro, eu falo aquilo que eu sinto. Quem André faz, eu senti. Quem André me ordena que eu falo. Então, eu fico muito feliz de compartilhar, né, tudo que estou sentindo agora com vocês, né, com as pessoas que estão presentes aí do outro lado, né, me assistindo, me ouvindo. Eu espero que a minha fala, essa fala que estou falando, muitas vezes não é simples palavras, mas sim, está saindo, é uma semente de dentro do meu coração, para que essa semente possa ser plantada no coração de vocês, para que essa semente possa germinar no coração de vocês, para que essa semente possa crescer e você compartilhar essa semente de dentro de vocês com seus amigos, com outras pessoas. Então, sempre, quando falo isso, muitas vezes eu levo isso em pensamento em silêncio, né? Só com o meu coração. E quando o vento sopra o mundo, quando o vento passa por aqui, sopra o tecoá, eu procuro semear essa semente no vento, para que o vento possa levar. E semear essa semente no coração daquelas pessoas que estão lá longe. Estão lá longe de semear. Semente desses corações cheio de ignorantes, no coração cheio de raiva, cheio de ódio, para que a semente plante a semente da paz, para que a gente possa viver junto em paz, sem guerras, sem matanças, porque o mundo não precisa disso. O mundo precisa de paz. Não só com os povos originários, mas também com o Juruá. Né? Então, eu finalizo minha fala por aqui. Que a gente possa aprender junto. Tá bom? Eu agradeço a presença de todos e agradeço também esse convite. Né? Eveté. Chamoy, dentro dessa introdução que o senhor trouxe para nós, essa conversa inicial, esse compartilhar, que o senhor traz, né? Essa vivência sempre em comunidade, um compartilhando com o outro, os saberes da comunidade,
a partir da sua liderança. Dentro das circunstâncias que nós estamos passando nesse momento, como o senhor vê essa necessidade de compartilhar, trabalhar o tempo novo, o tempo velho, e as situações que estamos vendo com outros povos que tiveram esse ciclo truncado, eles não conseguiram completar o ciclo de passagem, de plantar, de colher, então eles estão numa situação bem adversa, não é tão favorável como a sua, como o senhor está colocando aí, que no Tecoá, onde o senhor está, a situação está favorável, né? Eles conseguiram atravessar esses momentos com mais segurança alimentar, espiritual. Mas os povos que não estão conseguindo isso, como que o senhor entende essa situação? Muitas vezes, o que eu vejo é que muitos povos, às vezes, passam por um momento difícil, né? Muitas vezes, por falta, né, de vontade política também. Eu acho que muitos povos, nossos parentes, principalmente da Amazônia, né, onde é o pulmão do nosso Brasil, é o pulmão do nosso povo, é o pulmão do povo inteiro, não só dos povos indígenas, mas de todos os povos, estão sendo muito desrespeitados, né, pelo próprio governo. Isso também causa um grande impacto, né, para o povo que precisa sobreviver da caça da natureza. E essa autorização ilegal do nosso governo, a questão da Amazônia, afetou muito ao nosso parente, né, que vive naquela região. Principalmente quando se fala sobre Yanomami, o povo Yanomami, que aconteceu uma coisa muito grave. Esses 4 anos do governo foi muito coisa mais pior que aconteceu, principalmente para os povos originários. Eles trouxeram um descaso muito grande a esse povo. Então, o que eu vejo é que muitas vezes, porque nós, como povo guarani, nós temos o espaço para plantar, nós temos sementes para plantar, produzir, né, os nossos alimentos. Mas tem povos, principalmente na Amazônia, que precisa da mata, precisa da caça, precisa da pesca para sobreviver. E muitas vezes esse garimpeiro ilegal acaba afetando a própria sobrevivência desse povo. Porque eles tiram muitas madeiras, derrubam as matas, e com isso as caças vão acabando, com isso próprias pescas vão acabando. Então eles têm um momento difícil de passar. Mas eu acredito que Nyanderu, ele é o criador, ele vê todas as coisas que acontecem, que a gente reza bastante também, enquanto o povo guarani, para esses parentes se fortalecerem e continuar seguindo o caminho, né, que foi deixado por Nyanderu para cada povo. Então, o que eu entendo é que tudo isso acontece por falta de interesse. Não assim interesse de ajudar, mas sim, muitas vezes o governo ele tem interesse para ele próprio, né? O interesse dele, não o interesse daquele povo que vive na Amazônia. E essa Então, questão que o senhor está... E a questão é, muitas vezes, quando a gente é atacado, muitas vezes quando a gente é discriminado ou por pessoas ignorantes, né?
como pessoas, esses garimpeiros, o empreendimento, muitas vezes a gente se enfraquece, acaba perdendo a fé. E nós, como povo guarani, a gente nunca perdeu isso. Isso faz a gente se fortalecer mais. E muitas vezes, de algum povo, é muito diferente. Às vezes acaba perdendo a fé em Nyanderu, a fé de viver, né? Muitas vezes acontece por esse motivo também. É interessante essa. Não sei se alguém gostaria de colocar uma pergunta, eu só queria fazer um link, se alguém quiser, também eu posso abrir. Mas eu queria fazer um link com isso que ele falou, das pessoas perderem essa conexão com a terra, perderem essas condições para a sua própria sobrevivência, elas também perdem a sua fé. É isso que o senhor colocou, né? A importância do entorno, de estar bem equilibrado, para que tudo se manifeste. Sim, sim, sim. Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer. Chamou, é muito especial a tua fala, super gratidão, me tocou muito. Chamoi, o que você acha que seria importante, né, para jovens universitários, novos jovens líderes, né, das empresas, tal, para eles terem a sensibilidade para respeitar a sabedoria dos povos originários no Brasil? O que eu acho, assim, porque hoje nós temos, porque lá no passado, lá atrás, nossos antepassados, os nossos líderes espirituais do passado, eles jamais abriram a aldeia ou a casa de reza para não indígena, né? Por quê? Porque eles falavam que era sagrado, era só para o nosso povo. Não era para compartilhar o nosso conhecimento, não era para compartilhar a nossa sabedoria, né? Então, hoje nós temos, as novas líderes espirituais, né? Eles têm outros sabedoria, outro conhecimento. Aí eles sempre nos orientam, falam que a gente, no passado era assim, mas hoje a gente precisa compartilhar, para que o Dirá possa entender o modo de vida, o modo de pensar do povo guarani. Então, hoje nós temos nosso ritual, nosso cerimônia, né? Na aldeia que acontece, uma coisa sagrada para nós, na nossa casa de reza, e hoje já a pessoa já vem visitar, vem participar. Participa das danças, participa do canto, os Juruá, né? Então, esse é o meio de Juruá, entender um pouquinho sobre o modo de vida guarani. Como que nós vivemos dentro da aldeia, para aqueles povos originários, né? Então, esse caminho, esses junto, né? Compartilhar isso junto, é que vai fazer o jovem, né, de Juruá, universitário, entender como que os povos indígenas vivem, como que se organiza, como que... Acho que é muito importante isso, né? Abrir, que hoje nós aqui da Tecoal e Itacupé, nós já temos essa parcerias, né, com as escolas, com universidades, né? Principalmente nós temos o Museu do Índio aqui em São Paulo, né? Que nossos, principalmente daqui, tem pessoas que trabalham no museu, levando, ensinando
as escolas, as crianças, né? É outra visão sobre os povos originários. Então, isso acho que é o grande avanço para nós. Porque se a gente ficar isolado, a gente não levar isso para o mundo, para o Juruá, eles nunca vão entender. Mas eles precisam participar. Eu acho que essa participação deles é muito importante. Né? Muito obrigado, Chamoy. Excelente. Gratidão. Paula pode abrir o microfone também e fazer a pergunta, é isso? Eu queria agradecer por estar aqui, poder estar em presença, escutando todas essas falas, e fundamentalmente a Chamoy. Eu gostaria de perguntar, o senhor colocou dessa importância da fé, né? E como, talvez, em paralelo com outros povos, talvez que outros povos não tenham tido tanto esse fortalecimento da fé. A minha pergunta, eu gostaria de saber como que no cotidiano, o que se vivencia para que haja esse fortalecimento do seu povo na fé, para que haja o fortalecimento da fé. O que se vivencia para que isso aconteça no cotidiano? Eu acho que você está de bem com a vida. Eu acho que isso eu bem com a vida e você sempre trazer a palavra de Nyanderu, né, para o seu povo. Falar tudo que eles possam sentir dentro deles. Então, nós, como povo Guarani, nós rezamos todos os dias. Não tem um dia que a gente não reza. Todos os dias a gente está na casa de reza com o nosso povo, pedindo para Nyanderu. Isso nos faz se fortalecer espiritual ou fisicamente. Né? Eu acho que para nós, como povo Guarani, isso vem do passado. Isso não vem de agora. Isso vem desde os nossos antepassados, do nosso líder espiritual. Por que essa resistência do povo Guarani? Né? 523 anos de resistência do nosso povo. Então, não por que nós resistimos? Porque nós acreditamos em Nyanderu. Nós temos essa fé muito grande dentro da gente. E isso que fez a gente se fortalecer cada vez mais. Na luta contra os invasores, na luta pela nosso território. Então, isso faz que a gente se fortaleça. E quando a gente vai para a luta, vai para uma manifestação, a gente se reúne primeiro na casa de reza. 1 dia, 2 dias, 3 dias. O preparativo de se fortalecer espiritualmente. Para que a gente possa agir com conhecimento. E possa agir com sabedoria. Para que a gente possa vencer a nossa luta. Então, assim, essa fé que nos fortalece. Essa fé que faz a gente resistir. Essa fé que fez a gente resistir até agora. Né? Que não deixou que o nosso povo perdesse a cultura, a língua. Essa resistência vem através da nossa fé. Através de nós acreditar em Nyanderu. Não só em Nyanderu, mas sim o espírito da natureza, o espírito do universo é que faz a gente se fortalecer. Assim o nosso dia a dia. O nosso dia a dia sempre, porque nós sempre conversamos dentro da Tecoá, sempre falamos de Nyanderu. Sempre falamos do espírito da natureza. O espírito nosso, a gente se conversa sempre, para que a gente possa sempre estar forte, né? No Arapuã, forte no Araimã, e assim a gente vai passando um ciclo para outro ciclo, a gente vai ultrapassando. E assim é que nós se fortalecemos dentro da Tecoá.
Evet, Acho que a Cláudia... Peraí. Acho que a Cláudia quer fazer uma pergunta, Cláudia. Chamoi, muito obrigada. Nossa, que presente te ouvir. Eu posso dizer assim, que eu fui ouvindo e fui anotando o que você estava falando, e a sua fala é pura poesia. Eu vejo que o seu coração, então, já que sua fala vem do seu coração é pura poesia. Que linda poesia, muito obrigada. evet. Uma coisa você falou, tocou fundo no meu coração, dentre tantas que tocaram, é essa de que quando a pessoa se desliga, se desconecta da terra, da natureza, da terra, ele também perde a fé. Né? A gente tem visto isso tanto, e eu queria que você falasse assim um pouquinho mais disso, essa relação, né, da fé com a conexão, né, com esse estar junto ali da terra e cuidar Sim, da terra. o que eu digo que quando a gente tem essa conexão com o universo, com o mundo, com a natureza, a gente se fortalece na fé. Porque quando você tem essa conexão, ela te transmite a energia para dentro de você. Através dessa energia que a gente aumenta a nossa fé. Quando a gente não tem essa conexão, a gente não tem esse sentimento de fé. Porque a sua fé, você tem que sentir ela dentro do seu coração. Porque enquanto você não sentir, você está totalmente vazio por dentro. Você é como se fosse um objeto vazio, uma caixa vazia. Mas quando você tem essas conexões com a natureza, com o universo, você é preenchido, você é cheio, você se completa, você tem esse sentimento de fé e cada vez mais você aumenta essa fé. E através dessa fé que vem a sabedoria e conhecimento. Porque sem fé você não tem sabedoria. Sem fé você não tem força para vencer a sua luta. Então, nós como povo Guarani, nós somos, o nosso coração são cheios. Nós não somos um povo vazio. Nós não somos um povo como se fosse uma caixa vazia. Nós somos um povo cheio desse sentimento, dentro desse coração. Para que nós possamos ter cada vez mais essa fé. Essa fé de continuar no mundo, enquanto povo originário. Transmitindo sabedoria e conhecimento para aquela pessoa que necessita desse sentimento. Então é isso. Muito obrigada, Chamoi. Me lembrou uma pessoa, um cara muito querido, de longe, o tal de Tomás de Aquino, que ele também vivia isso que você vive, que a fé traz a sabedoria. Muito obrigada, muito obrigada. Então é isso, é o universo Guarani. Essa é a cosmologia. A cosmologia é quando você sente algo dentro de você, algo dentro do seu coração, né? Essa força cósmica é que faz a gente entender o universo. Ios?
Tá sem som, Yos. Conseguiu? Abriu o som, Yos? Consegui. Ah. Eu estou lendo agora o que está falando aqui. Bom, mas muito obrigado, Chamoy, por suas lindas e palavras. Foi realmente brilhante. E uma diferença, me parece, e eu gostaria que você pudesse explicar isso melhor, é como o social, para nós, é o campo onde o próprio ser humano é criador. Ele se torna criador. Né? E como, sabe, a gente está no campo da seção das ciências sociais, e isso é um fundamento das ciências sociais, de que o ser humano é o responsável por aquilo que ele cria socialmente, né? Inclusive, por exemplo, do que você falou dos irmãos na Amazônia, né? E o respeito a Nhanderu, né? Essas coisas que você falou super bem, né? Então, eu gostaria que você pudesse falar como é que o povo guarani vê a questão social, né? Hoje, dentro da minha visão como povo guarani, nós, como povo guarani, a gente sempre compartilha, né? Eu acho que compartilhar a questão do seu conhecimento é uma questão, para mim é uma questão social. Você compartilha a sua sabedoria, né? Então, para mim, hoje, o que eu estou fazendo é compartilhamento, né? Compartilhamento social. Uma coisa que eu passo, transmito isso, né? Então, nosso povo é isso. Porque o líder espiritual, ele é uma pessoa importante dentro da Tecoa, dentro da aldeia. Porque nós compartilhamos nosso conhecimento, nossa sabedoria, o nosso sentimento, né? Para o nosso povo, para os nossos jovens, para nossas crianças, para as famílias, para que a gente possa viver como povo, como uma cultura, como uma família. É assim é o nosso povo. E também a gente sempre fala para as famílias da aldeia que nós não somos um povo dividido, nós somos um povo só. Então não precisa cercar a aldeia, cercar a casa. Deixa ela aberta para todo mundo, para todas as crianças poderem aprender com isso, né? Ter essa liberdade de viver e explorar o nosso território, para que eles possam aprender através desse, né? Porque para nós, como povo guarani, a gente não somos educados para isso. Nós somos orientados pelo nosso mais velho, para que a gente tenha esse lado, para a gente compartilhar o nosso conhecimento, para a gente poder viver bem junto a outras pessoas,
a outros povos também. Então, muitas vezes, nós, como ser humano, a gente acha que a gente que faz as coisas. A gente acha que a gente que organiza as coisas na nossa vida. Nós não fazemos isso. Tudo que nós fazemos, porque ela já é mostrada para nós por Nyanderu, o nosso Criador. Ele que faz a gente organizar o nosso caminho, ele faz a gente organizar o nosso tecoá, o nosso território, o nosso povo. Então, ele que faz a gente fazer. Então, Nyanderu, ele é o Criador nosso. Ele, quando ele criou a gente, ele deixou tudo certinho para nós. Como que devemos crescer, como que devemos fazer para a gente ajudar o próximo, ajudar outras pessoas. Né? Só que quando nós viemos para o mundo, quando nós crescemos, a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente esquece. A gente acha que é nós mesmos que estamos aqui, não tem o Criador, não tem quem nos enviou, não tem quem que nos ensina. Né? A gente cresce como se fosse nós mesmos. Só que não é assim. Nós crescemos através, Nyanderu faz a gente crescer. Não só fisicamente, mas sim também interiormente, o nosso espírito. Então, isso é que a gente sempre passa aqui, como como um povo só. Porque nós somos um povo guarani. Apesar de existir outros povos, né? Mas cada povo, ele tem a sua cultura, tem a sua língua própria. Cada povo tem o seu modo de organizações em cada aldeia, cada povo. Então, a gente tem que respeitar a organização de cada povo, a língua de cada povo e o nyanderecó de cada povo, o modo de vida de cada povo. Então, eu falo sobre o povo guarani. Se me perguntarem como é que é o Chavante, eu já não sei, porque é um povo diferente, um povo com outra cultura, é um povo com outra organização diferente. Então, quem tem que responder pelo povo de cada um é próprio o povo dos Chavantes, próprio povo dos outros etnias, né? Cada um tem o seu jeito de organização, o modo de vida. Né? É assim que eu vejo. Obrigada, Xamói. É muito legal isso que você diz, né? Uma que estamos aí para aprender, né? Isso realmente é uma chave, um pilar seu, né? E é isso que você falou do compartilhar, né? Que isso mostra e que né, você também falou de que a fé é alguma coisa que a gente precisa sentir, né? Então, isso também calou fundo, né? Porque muitas vezes a gente... Porque sempre digo que a fé, você precisa sentir. A partir desse sentimento é que vai sair a verdade. Que você vai conseguir sentir a verdade e ver a verdade. Então, assim é o nosso povo guarani. Uhum.
a gente procura sentir. E esse sentimento é que quando a gente compartilha com as pessoas, que a nossa fala, ela não vai ser em vão. Ela vai fazer as pessoas sentir dentro do coração. A partir desse sentimento da fala nossa dentro do coração da pessoa, é que ele vai enxergar a verdade. Chamoy, nós temos mais 2 perguntas, mas eu queria fazer um gancho com a do Ios e essa última fala que o senhor trouxe, sem querer atropelar as colegas aí, a Wanda e a Isabela, mas só para aproveitar. Então, como é que a gente faz para acordar o coração? Como é que seria esse processo para a gente poder ouvir a voz do coração do outro e a nossa voz? Qual é o processo? É porque aí a gente procura, porque eu sou assim, vou falar da minha experiência própria. Quando a pessoa está falando, justamente algo importante que eu ouço, que é aqui, né? Eu procuro me esforçar ao máximo possível de levar essa fala dentro do meu coração. Eu me esforço bastante. A partir do momento que eu levo a fala das pessoas para dentro de mim, é que eu entendo, que eu vou entender que a fala dessa pessoa é a verdade. Porque o coração, ela nunca vai mentir. Ela nunca vai sentir o que não é verdade. O nosso coração, quando sente, é porque a fala da pessoa é a verdade. Quando é mentira, quando a pessoa está mentindo, eu sinto de outra forma. Eu não sinto nada dentro de mim, dentro do meu coração. Aí eu digo, não, essa palavra não é. Então é assim que eu falo, tá bom? Quando a pessoa procura sentir dentro dele sempre digo que quando é a verdade, ela faz a gente sentir dentro da gente. E faz a gente se emocionar. Às vezes faz a gente até chorar. Tá certo. Obrigada, Chamoy. Isabela, a Wanda, acho que primeiro que a Isabela. Wanda? Boa tarde, Chamoy. Eu quero agradecer muito esse encontro de hoje, agradeço a nós que proporcionaram esse encontro, e quero lhe dizer assim que eu sinto aqui meu coração vibrando com suas palavras, vibrando muito mesmo. É muito significativo para mim poder lhe ouvir, é muita honra poder escutar suas palavras. E eu estou há 3 anos morando numa comunidade, uma comunidade que eu conheci há exatamente 3 anos. E hoje nós vamos ter uma reunião, a gente tem se reunido semanalmente, tentando, algumas pessoas, né, já vendo, já enxergando isso, tentando mudar um pouco o rumo daquela comunidade, porque a gente está vendo as crianças sem uma imagem que possam seguir, sem uma imagem de uma pessoa mais velha, que elas possam olhar e que elas possam seguir, né, o caminho, os passos ou os ensinamentos dessa pessoa. A gente vem se reunindo e tentando buscar modos, formas de a gente trazer de volta para dentro dessa comunidade algum sentido, né? E nós estamos fazendo isso através do que existe ali em termos da cultura, né? Que são as rezas, as danças. E estamos tentando fazer isso através até mesmo da própria nos reunimos para comer o que é produzido ali, o que é cultivado ali. E as suas palavras hoje, assim, eu quero pedir até permissão, né?
como Cláudia, eu anotei algumas coisas que você foi dizendo, ao mesmo tempo que fui recebendo aqui bem vivamente, eu fui escrevendo para não esquecer, porque é muito precioso. Eu queria lhe pedir permissão para compartilhar, né, os seus ensinamentos hoje à noite, lá agora, daqui a pouco, lá nessa comunidade, onde eu vivo com essas pessoas. E, ao mesmo tempo, lhe agradecer de coração. É claro, claro que está autorizado. Eu acho que isso é importante, né? É importante para as pessoas. Eu acho que esse compartilhamento é que vai... a nossa fala, sempre digo que ela tem que ser compartilhada mesmo. Ela tem que ser espalhada, né? Essa semente, né? Quando eu falo de semente, é para isso. A gente espalhar essa semente do bem para todos os corações das pessoas, para que eles possam ter esse sentimento. Então, sim, claro, está autorizado. Você pode compartilhar isso. Tá bom? Eu agradeço também esse compartilhamento que você vai fazer, né? E que espero que a minha fala vá para o mundo, né? O mundo inteiro, né? Através não só da mídia, mas sim também de outros canais aí, para que as pessoas possam olhar o povo originário como um olhar diferente, né? Não com o olhar do passado, né? Então é isso. Até. Gratidão, eu agradeço. Adela? Oi. Oi, boa tarde. Agradeço também, Chamoy, pelas tuas palavras. Eu também fiquei muito tocada por esse caminho do sentir, como outros colegas já trouxeram também, né, essa beleza desse ensinamento. E eu também reconheço no caminho que a gente busca com a antroposofia muito esse lugar do coração, né? A gente perceber esse pensar do coração, esse perceber do coração, passar pelo coração, né? Você falou muito bem isso, né? Que quando eu ouço, eu levo a fala do outro para o meu coração, aí eu reconheço a qualidade dessa fala, né? Se é verdade, se ela me toca e me emociona, ou se ela é vazia, não é? Eu acho que também nós procuramos praticar essa escuta, e quando a gente pratica a meditação, e tenta fazer esse caminho de autodesenvolvimento, a gente também está trilhando esse caminho, né? Então é bonito perceber isso como algo que é nossa humanidade, né? Também além dos povos, né? Além da... Assim, quem está nesse caminho de se tornar humano, né? E de desenvolver amor. E aí eu queria te perguntar um pouco, se você poderia trazer um pouco mais como é que vocês levam esses ensinamentos para os jovens, né? Como é essa aprendizagem desse discernir quem fala no seu interior, né? Quando é o espírito sagrado da natureza, as diversas vozes da natureza, ou o seu próprio espírito. Como é que, não sei se você pode contar um pouquinho, como é que vocês ensinam esse caminho, esse reconhecer as diversas vozes, enfim, fiquei curiosa. Sim, então a gente sempre leva isso, somente na reza, quando a gente compartilha isso, a gente nunca fala que ele vai entender hoje ou vai sentir isso naquele momento. Sempre a gente fala que só tempo, só que ele não pode deixar de buscar isso. Só tempo que vai fazer ele fazer sentir isso, essa presença desses espíritos sagrados, né? Porque quando a gente trabalha com jovens, a gente tem que trabalhar com muito cuidado, né? Com muita atenção com eles, muita paciência, né? É importante isso, trabalhar com jovens com paciência, porque a paciência ela é fundamental. E o tempo, né? Deles aprenderem. Porque todo o nosso aprendizado tem o tempo certo.
Tudo tem seu tempo para você aprender. Então, quando se trata, principalmente da cultura guarani, o Nhanderecó, o modo de vida guarani, ela tem o tempo certo das crianças aprender. Então, dentro da nossa cultura guarani, a gente não tem o hábito de pressionar as crianças para aprender. A gente não faz isso. A gente sempre fala para eles que eles têm todo o tempo do mundo para eles poderem aprender. E a gente não tem pressa, né? Então, é assim que nós passamos para eles, né? Para eles poderem entender e vai aprendendo através do tempo, através da vivência, né? Só o tempo pode trazer esse aprendizado para o coração deles. Porque a gente sempre trabalha as duas coisas para o nosso jovem, a mente e o coração. Primeiro a gente trabalha a mente, porque a mente, ela é a nossa mente, ela confunde muitas coisas. Às vezes ele mostra uma coisa que não é verdade. Então a gente tem que trabalhar muito cuidado a mente das crianças, para que eles possam não trazer qualquer confusão dentro dessa mente. Ele tem que trazer e sentir a verdade dentro dele. Para isso ele tem que entender a mente, saber da mente, o que está pensando, se o que ele está pensando, se é coisa boa, se é coisa ruim, né? Para ele entender a mente primeiro, para depois, se ele entender que a mente, todas as coisas que ele está pensando, o que vai ser bom para ele, aí ele vai armazenar tudo isso dentro do seu coração. E esse coração, quando ele armazena as coisas boas, ele jamais vai sair. Aí ele vai ter esse sentimento. Ele vai começar a sentir a energia da espiritualidade dentro do coração. Então, é assim que nós trabalhamos com o nosso jovem. Transmitimos, né, esse conhecimento. Muito obrigada, que linda resposta, né? Profunda e completa, né? Muito obrigada. Mais alguma Queria trazer pergunta? uma pequena reflexão. Pode sim, pode falar. É porque a gente começou, né, falando dessa pergunta que nos moveu, né, para essa roda fraterna, que é o que podemos fazer juntos, né? E, na verdade, o que ficou, assim, muito forte para mim, assim, já desde o início da fala do Chamoy, é que esse cuidar, né? Esse cuidar da terra, esse cuidar do entorno, né? Esse cuidar, né? Então, fica muito forte para mim que esse fazer, né? Ele é um fazer a partir do cuidar. Então, não sei se, né, nesse sentido dessa pergunta, Chamoy, né? Do que nós podemos fazer junto, e eu entendo, assim, o que nós podemos cuidar juntos, né? Se você gostaria de trazer ainda alguma coisa nesse sentido. Sim, claro. Como nós, né, podemos cuidar. Sim, claro. O que está dizendo é que nós podemos fazer junto esse cuidar, entender e sentir junto, né? Junto, eu digo, com os Juruá, as pessoas que não faz parte do nosso mundo, mas sim pode também. Não é porque não faz parte do universo Guarani é que não vai deixar de cuidar. Eu acho que nós todos fazemos parte disso, né? E só falta o sentimento mesmo. Quando a pessoa começar a sentir no coração, é que vai entender que quanto é importante esse cuidado com a terra, com a semente, com a natureza. E essa luta é tudo nossa, né? Não é só apenas do povo originário, é nosso. É nós, todo mundo junto, né? Nós temos que cuidar e proteger.
para que a natureza possa agradecer a nós e trazer a paz, a saúde, né, para o mundo. Porque eles são, esses Chondaro, né, esses guerreiros, esses, os encantados é que cuida do mundo. E nós precisamos estar junto com elas. Acho que conseguimos fechar, né? Entendendo que a nossa natureza passa pelos encantados, né? Nyanderu protege. E temos também ainda, antes de eu terminar minha fala, tem mais uma pergunta aqui, da Vani. É Vani que fala? Você tem uma pergunta, né? Então, por favor. Boa tarde a todos e todas e todes. Eu fiquei ouvindo até o final, até porque eu não conheço o grupo. Quem me avisou dessa reunião foi a Tiane Stoltz, que é uma professora aqui da Universidade Federal do Paraná. E sou daqui, eu estou em Curitiba, e eu queria fazer duas coisas. Uma é uma pergunta e a outra é um depoimento. Pode ser? Ainda dá tempo? Fique à vontade. Então, Xemoy, né? Xeramói, isso mesmo. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Eu fiz uma pesquisa, né, acho que o senhor conhece, com certeza, os xamãs, eu vou falar xamã, não sei se eu falo xamã, caraí, enfim, ali de Santa Catarina, que são os irmãos Moreira, né? O Verá Tupã, que tem 112 anos, e até há um mês atrás faleceu um deles, porque eles são irmãos biológicos e, ao mesmo tempo, são xamãs. Eu estou falando xamã porque, quando eu comecei a pesquisa, eu estava falando pajé. Tá? Aí, no meio da pesquisa, eu fiz a pergunta, uma pergunta tão simples que a gente não... É uma coisa tão absurda o que acontece com o nosso desconhecimento acerca dos povos indígenas que, tipo, né, eu falei assim, mas como que eu posso chamar vocês? De pajé mesmo? Aí eles responderam que seria melhor xamã, porque tinha uma outra qualidade, né? Porque no dicionário de língua portuguesa, o pajé está como feiticeiro, um malfeitor. É verdade. E aí eles falaram, xamã tem uma coisa um pouquinho melhor. E, por incrível que pareça, somente no final da pesquisa, depois de 4 anos, eu perguntei, mas como que fala xamã em Guarani? Aí me foi falado que é caraí. É isso mesmo, Xeremói? Sim, depende de cada região, né? Ah, tá, porque para nós os Kaiowás é diferente, né? Para nós é Tiramoi. Tiramoi? Tiramoi a gente fala um grande líder espiritual, de grande conhecimento, porque ele recebe a mensagem, né, de Nyanderu. Né? Isso. Então, ele que transmite essa verdade, né? Essa verdade para o povo. Então, dentro da nossa Tecoá, aqui na aldeia, eles chamam de Tiramoi. Né? Tiramoi, tá bom. Tiramoi. Aprendi mais uma coisa. E assim, eu, quando fiz a pesquisa, olha que doideira que eu fui me meter, que é o seguinte, como é que um xamã aprende a ser xamã? Eu acabei entrando numa viagem muito linda. Eu só tenho mesmo a agradecer, né, porque foi um período assim que eu tive convivência com a aldeia, fiquei ali
e criei laços de amizade, laços até familiares, que eu tenho uma menina que é minha afilhada, enfim, participei do batismo, participei das cerimônias, e no caso aí, o senhor é do Pico do Jaraguá, né? Sim. Então, aí eu conheço, já conversei muito com o Jean de Ecupé e com o Davi Popiguá, né? Estive aí, entrei na casa de reza, quer dizer, na UPA. Então, eu queria, assim, a questão do depoimento queria deixar aqui para todo mundo, né? Porque tem gente, não sei se é um grupo que trabalha com antroposofia. Eu tive que trabalhar com o Steiner para poder explicar a questão de memória e conhecimento e a questão do sentir, das várias dimensões, né, do pensamento, enfim. Mas o que eu queria assim falar é que depois da pesquisa, do que eu vivi com os Guarani, ali no caso foram os de Santa Catarina, né? E os conceitos que eu trabalho na universidade hoje mudaram bastante, porque eu aprendi uma outra forma de pensar que melhora a minha reflexão e a minha apreensão da realidade nos conceitos que eu trabalho. Eu refiz os conceitos a partir do aprendizado com vocês. E eu me emociono muito ao falar disso, porque eu tive uma experiência muito forte na aldeia, e assim, eu tive contato com a minha ancestralidade, né, indígena, que eu sei que eu tenho, e eu queria só dizer a importância do que o senhor falou, desse aprendizado mútuo, né? Porque ele é bom, né? É um aprendizado bom. E é interessante de ver como os meus conceitos que eu trabalhava com meus alunos, porque eu sou ligada à educação, eu sou historiadora e formada em ciências sociais também, mas eu trabalho com educação, adoro ensino, educação, e vi a aldeia como uma grande escola para poder tentar entender a lógica do como se aprende ali, né? Alguém perguntou como os jovens aprendem, e eu ali aprendi também, que desde sempre, desde a barriguinha da mãe, como dizia o seu Alcindo, aquela criança já está aprendendo na barriga, né? Ela não para de aprender desde o momento que é gerada. Então, os conceitos que eu trabalho hoje, a questão de que é muito falada aqui entre os não indígenas, né? E na universidade, a questão da interdisciplinaridade, de se pensar de forma assim, articulada. Vocês são assim, vocês não precisam estudar para ser assim. E isso já está no pensamento de vocês, assim, né? Então, eu aprendi alguma coisa muito, muito boa que mudou o meu aprendizado e ajudou muito. Então, esse é um depoimento que eu gostaria de fazer, e até porque me emociona muito, e eu gosto muito, né? Imagina, em plena terça-feira à tarde, um grupo tão grande está aqui, né? Você está muito interessado e gostar mesmo. É verdade porque nós nunca paramos de aprender, mesmo crescido, né? E eu aprendo a cada dia, a cada amanhecer. Quando eu acordo, eu abro minha porta de casa, saio para fora, vejo como que o dia está amanhecendo, e isso me traz um novo aprendizado, né? O dia faz a gente aprender, o tempo faz a gente aprender, tudo faz a gente aprender, porque cada dia é um novo presente de Nyanderu, né? É o presente de Nyanderu, a cada dia que ele nasce, né? Então, ele traz um novo aprendizado. Então, dentro do nosso tempo, ele tem um livro, um livro de muito grande página, e cada dia é uma página diferente.
de aprendizado, né? Que a gente Posso falar? vira. Desculpa, Pode. desculpa. Não, é assim, o que eu aprendi também. Primeiro, eu aprendi a ouvir, coisa que eu tinha muita dificuldade. Precisei chegar até vocês para aprender a saber ouvir. E cada coisa que eu falava, com o jeito nosso aqui, o seu Alcindo, que é o Veratupã, vocês têm um jeito calmo de falar e pausado, né? E aí eu já ia falando no meio da pausa dele. E aí ele sempre falava assim para mim: eu ainda não acabei. Não, porque... Por isso que eu estou pedindo desculpa se eu estou interferindo. Sim, porque assim, nós, como povo guarani, a gente tem uma voz muito baixa, né? A gente não tem esse hábito de falar alto, né? Porque a gente sabe que quando a gente está falando, todo mundo está ouvindo. Fica em silêncio, então não precisa falar alto. Então, nosso povo é assim. Nós não temos costume de gritar, de falar em voz alta, né? Então, a gente tem sempre ter uma pausa, porque a gente precisa sentir o coração. Qual nova palavra que vai estar vindo de dentro de você? Aí, a partir do momento que você sente, você continua falando, até acabar de falar, até acabar de sentir a fala que você tem que falar. Aquele sentimento que você tem. Sentimento do espírito. Então, quando a gente fala, não é nós que falamos, é o espírito que fala. Né? Então, por isso que nós precisamos sentir. E mais duas coisas que eu só... Uma coisa foi a importância que eu aprendi, que eu sempre ouvi aqui, mas que a gente não faz, é a importância dada ao momento presente. Por mais que vocês tenham posso estar falando besteira, aí o senhor me corrige. Por mais que vocês tenham um passado tão forte e esses conhecimentos, através da oralidade, vão vindo, né? É incrível a forma como vocês encaram o presente. Então, a gente tem muito que aprender ainda nessa perspectiva que vocês veem o mundo, né? E como é Nhanderecó, né? Que é o modo de ser guarani. E não há tanto uma preocupação com o passado e nem com o futuro lá na frente. É um futuro, não. Né? Isso futuro é verdade. Próximo. Porque a gente sente que o passado é o passado, né? E o presente é importante para nós. Isso aí. E o futuro, para nós, o que nós sentimos é que não há futuro. O futuro é uma enganação. É uma coisa que não existe. É uma coisa que é uma ilusão, né? Então, a verdade está no presente. Está a cada dia que amanhece. É que traz a verdade para nós. Não o amanhã. Depois que eu sempre falo assim, hoje é terça-feira. Amanhã é quarta-feira. Mas eu não estou preocupado com amanhã ainda. Porque eu vou ter que esperar amanhã chegar. Para poder viver de novo. Então, cada dia, eu aprendi que eu tenho que viver um dia de cada vez. Eu não posso viver 2 dias na minha vida. Eu tenho que viver um dia. Essa é a verdadeira vivência da vida. Essa é real vivência da vida. Não o amanhã. O amanhã nem chegou ainda. Para que eu vou estar preocupado com o amanhã? Eu vou ter que procurar viver hoje, o presente. O amanhã, desculpa, a gente tem que esperar chegar, para a gente poder viver de novo. Eu teria, assim, perguntas é o que não falta, a gente iria longe, mas para isso eu vou para a aldeia para conversar 1, 2, 3 dias, que ainda é pouco, né? Que eu conheço a dinâmica. E a outra coisa que eu queria, até para fechar, para não entrar muito aí no tempo, que eu não sei até que horas vai, né? Mas, assim, eu aprendi uma palavra... Desculpa. O tempo já foi. Ai, desculpa. Quer que eu pare? Eu só fecho com isso. Não, eu não sei.
Vai depender É da... que eu aprendi uma palavra que que o senhor também acabou de falar, que é a palavra nhe. Quando eu vi o sentido dela, eu fiquei assim, extasiada. Nossa, eu fiquei... Porque ela é, do ponto de vista, digamos, de um sinônimo para a nossa língua, ela seria palavra, né? Nhe é a palavra. Objetivamente falando, é a palavra. Entretanto, ela é alma. Ela também é alma. Sim, ele também então, é alma. ela é grudada. A palavra com o sentimento, com a reflexão, é junto. E é isso junto. que dá também toda a energia, né, que a gente transmite. É verdade. Ela é linda. Eu acho essa palavra, assim, entre você outras. Falou tudo que eu não expliquei, que eu não falei, mas você falou tudo. É verdade. Isso. Verdade. A gente tem que marcar uma outra live para entrarmos na questão do Aivu raptar. Isso também, nossa. Isso. A gente falar é quando você sente a palavra dentro de você, porque a palavra ela vem da conexão com o universo, com o Nyanderu. Vamos marcar uma outra live para isso. Desculpa, viu, gente? Me desculpe. Não. Foi muito importante. Mas, Vani, depois a gente pode trocar mais figurinhas, porque no Movimento Pindorama a gente tem essa pesquisa, viu? Para conversarmos. Que bom. Já é um trabalho já longo. Mas a gente tem que encerrar, porque as pessoas já estão algumas saindo, e agradecer, né? Se o Chamoy quiser uma palavra final. Sim, eu quero agradecer, né, a você. A você especialmente, né, por ter disponibilizado, né, esse momento tão importante. Né? Eu falo momento sagrado, né, porque a gente falou de tantas coisas sagradas, que esse momento é importante, não só para mim, mas para todos nós, né? Ter essa troca, né, de conversa, essa troca, essa roda, desse debate, é muito importante para a gente entender realmente, porque eu aprendo muito também com vocês, né? E agradecer a você mesmo, de coração. Que Nyanderu te abençoe sempre. Que Nyanderu ilumine sempre o seu caminho, o caminho do coração, para que a gente possa sempre ter esse encontro, sempre essa conversa, essa roda, tá bom? E agradecer em nome de Nyanderu. Areté e gratidão. Areté. Obrigada, senhor, por ter tido esse tempo disponibilizado para nós. Lembrando o Pix, por favor, não esqueçam do Pix, que é muito importante para a gente cultivar e compartilhar os nossos saberes mais vezes. E agradecer à Sociedade Antroposófica no Brasil pelo apoio. Agradecer também ao Movimento Pindorama pela parceria. Agradecer mais uma vez ao Chamoy por aceitar o convite. Agradecer ao Rogério pela leitura do texto, do poema. Agradecer à Isabela pela leitura do poema. Em especial ao nosso amigo Pablo Vidares, que está lá em Santiago e que está aqui conosco e que leu em castelhano também. Muito obrigada. Será que eu estou esquecendo alguém, Andréa, de agradecer? Agradecer ao André, que está aí nos dando suporte técnico, está nos ajudando muito aí nessa parte técnica. Isso. E, Vani, se você quiser, a gente pode conversar, Areté, a gente pode conversar no Movimento Pindorama, viu? A gente tem bastante troca para fazer. Somos todos interessados no assunto, especialistas também nessa área. E um historiador sempre é bem-vindo, um historiador gosta de conversar com outro. E eu vou deixar aqui no chat, Povo Tupi, vou deixar meu e-mail para você. Quem sabe, se você tiver tempo, manda que a gente pode conversar, tá bom? Tá bom, querida. André, muito obrigada a todos. Obrigada a você, foi muito boa a sua contribuição. André, quer encerrar?